Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja maravilhosa. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. A carta aos Hebreus. Glória a Deus. Aos Hebreus, no capítulo 13, e no verso do número 20. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Glória. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Quem comprou de amém? Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor da ovelha. Feche o olho. Esqueça do ontem, esqueça do amanhã, liga o teu pensamento apenas no agora. Liga o teu pensamento em Deus nesse momento e ore por Deus. Grandioso Deus, Altíssimo e Eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai Santo, Pai Eterno, no nome de Jesus, o Nazareno, teu filho amado, Senhor, Pai, te pedimos misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades. Perdoa, Pai, toda ingratidão. Toda obra das trevas, toda obra contrária. Deus querido, Deus de poder. Desde a glória do céu, desde o teu santo trono, contempla este glória agora. Concede a graça salvadora, concede o teu Espírito Santo, concede a palavra nessa noite. Que o nome do Senhor seja agradecido, que o nome do Senhor seja glorificado em Cristo Jesus, Senhor. Que o nome do teu Filho Jesus seja agradecido e adorado nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, trabalha nos corações, Senhor, trabalha também no meu coração, edifica-me também, edifica os grandes, Senhor, edifica os pequenos, Senhor, meu Deus, dá alimento a todas as tuas ovelhas aqui nesta noite, as maiores e as menores, Senhor, que todas venham ser alimentadas, Senhor, meu Deus. Abençoa esta semana que se inicia, Senhor. Livra do mal, Senhor. Dai-nos força para vencer o mundo. Dai-nos força para vencer o pecado. Dai-nos forças para vencer a nossa carne, ó Pai. E herdarmos o teu reino. E sentirmos a alegria do teu Espírito Santo. Que o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Amém, igreja. Pode todos dizer Aleluia. Louvado seja o nome. Não sei se todos os irmãos sabem, mas eu creio que muitos irmãos sabem. E esta carta, ela se não pode afirmar quem escreveu, porque não foi deixada no autor. Não foi deixada. Alguns acreditam que é um, alguns acreditam que é outro, né? Alguns acreditam que é Apolo, alguns acreditam que é Paulo. Eu particularmente creio que é Paulo, mas não posso afirmar, porque ele não deixou o seu nome aqui. Mas a direção dessa carta foi deixada. Especificamente ao povo. Mas abrange nós também. Mas os irmãos, creio que todos os irmãos sabem. Mas quando a gente lê esse epístola,
aos Coríntios. A gente sabe que é uma carta do nosso irmão Paulo, que foi enviada a uma igreja, a um povoado, a uns servos de Deus que habitavam num lugar chamado Corinto. Louvado seja Deus. Quando a gente lê na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, também nós sabemos que é uma carta do nosso irmão apóstolo Paulo, enviada aos crentes de Tessalônica. Louvado seja o nome de Deus. As igrejas, amigos. Agora nós estamos diante de uma carta que leva o título de Aos Hebreus. Por quê? Porque essa carta tinha uma direção certa. Ela foi enviada ao povo hebreu. E quem que é o povo hebreu? Quem que é o povo hebreu? O povo hebreu é o povo que descendeu de Abraão. O povo hebreu é o povo que descendeu de Éden. Lá quando a torre, quando Babel foi construída, havia um homem chamado Éden. E ali veio o povo hebreu, Abraão veio. E do povo hebreu veio o povo israelita. E do povo israelita veio o povo judeu. Então, automaticamente, a gente percebe que esta carta, ela tinha a direção de pegar a nação de Israel. Ela tinha a direção não de pegar um povo que não conhecia o Deus vivo, não de pegar um povo que não conhecia a lei de Moisés, mas ela tinha a direção de pegar especificamente o povo da lei. Ela tinha a direção de pegar especificamente os sacerdotes, os levitas, os escribas do Senhor, aqueles que realmente entendem a lei, aqueles que sacrificavam, aqueles que estavam no contínuo no templo de Deus. É para eles que essa carta foi escrita. Para quê? Espiritualmente dizendo, para que não haja desculpa. Certo? Para que não haja desculpa para esse povo de não acreditar que Jesus era o Messias. Aleluia! Porque esse povo, irmão, o povo de Deus, o povo descendente de Jacó, louvado seja Deus, hebreu de hebreu, até hoje eles estão tropeçando nessa pedra. E não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não pense que é porque é descendente de Abraão é salvo. Não. Tem um engano. Vamos falar heresia. Porque no batismo ali, João Batista, ele falou: vocês são descendentes de Abraão. Eu vos digo que Deus pode fazer nascer descendente dessas pedras daqui. Deus pode suscitar um descendente de Abraão. Não se glorie disso. E a gente vê que muitos que perseguiram o Senhor Jesus e morreram sem salvação eram descendentes de Abraão. Então não se gloria por ser descendente de Abraão. Mas é claro que eles são amados, porque Deus fez uma promessa nos pais. Mas eles são inimigos, porque tropeçaram na principal pedra que Deus formou em Sião. Persegue. Até hoje persegue os cristãos. Até hoje blasfema os cristãos. Mas diz a palavra de Deus que haverá um dia em que eles se converterão. É verdade. Sabe quando? Quando o último gentil entrar. Quando findar. Porque essa porta, quando eles rejeitaram essa porta, é um mistério aí. Porque Deus é soberano em todas as coisas. Nada está conforme a vontade de Deus. Deus é soberano. E por eles rejeitar o seu Messias, então eles rejeitaram, Deus mandou, e nem está escrito. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. E aí? Jesus conta uma parábola. Jesus, na verdade, publicamente só falava em parábola. Não falava de outra maneira. Louvado seja Deus. Porque o segredo é que aqueles que têm comunhão. Aleluia.
O segredo de Deus é no particular, para aqueles que têm comunhão. Sabia disso? Jesus falava em parábola. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, porque quem tem será dado. Quem não tem, até o que acha que tem será tirado. Mas no particular, aqueles que dormem com Jesus, aqueles que tomam café com Jesus, aqueles que almoçam com Jesus, aqueles que jantam com Jesus. No particular, eles têm esse particular com o mestre. Explica para nós essa palavra. E aí ele explica. É assim, assim, assim. E uma certa parábola ele disse: um certo senhor deu uma grande festa, matou o seu cevado e mandou chamar os convidados para a sua ceia, para as suas bodas. E os seus servos foram chamar os convidados. E um disse: casei. Não. O outro, comprei uma junta de boi. Louvado seja Deus. Eu tenho que experimentar. Louvado seja Deus. E não foram na pergunta. Não foram para louvado seja Deus. Daí, os servos voltam, Senhor, os convidados, a ceia já está pronta. Mas os convidados não vão. Cada um tem um motivo. Até um comprou um campo também, falou que tem que ver o campo. E o motivo não foi. O Senhor disse para aqueles servos o seguinte: na verdade, a boda estão pronta, mas eles não eram dignos. Ide aos valados, às encruzilhadas, aos cantos da rua. E a quem você encontrar, chama, para que a minha ceia, as minhas festas sejam cheias. E sabe o que aconteceu, igreja? Sabe que é o final dessa história? Vocês sabem que essa não. Glória a Deus. Esse é o final da história. Vocês sabem que essa noite. Porque os convidados eram os hebreus, os convidados eram os judeus, os convidados eram os israelitas, os convidados eram os sacerdotes, os escribas, os levitas. Mas ele falou: mas não vai, mas não crê. E aí a palavra veio para nós, para quem não é judeu, para quem não é israelita, louvado seja Deus, para quem não é hebreu, louvado seja Deus. E nós falamos: vamos sim, vamos sim, a festa maravilhosa. Amém, Deus? Glória. Irmãos, essa foi uma pequena introdução do livro dos Hebreus, para que os irmãos entendam para onde havia essa direção. Mas toda a escritura inspirada e tudo que aconteceu no passado foi exemplo para nós, para que nós não venhamos a fazer o que é errado. Irmãos, para você se tornar sábio na vida, para você se tornar esperto na vida, você, particularmente, você não precisa tropeçar. Mas se você notar alguém que já caiu, você também, se você for esperto, você não cometerá o mesmo erro. Estou certo ou errado? Hã? Você não precisa só apanhar, aprender só apanhando. Não, se a gente aprende muito nessa vida apanhando. É verdade. Né? A gente aprende. O pai bate. Ele bate os filhos. Repreende. Está escrito no mesmo livro. Virou uma folha antes, duas folhas antes, está escrito. Ele repreende os seus filhos, castiga. E se você não aceitar a repreensão de Deus, ele te chamará de filho. Mas se você começar a murmurar, ele te chamará de bastardo. Mas não é somente apanhando. Você notando alguém apanhar, você também. Ninguém explica. Você notando alguém fazendo algo de errado e vindo certa repreensão na vida dele, você já fala: eu não vou fazer aquilo também. Olha o que deu. É assim ou não é? Então nós aprendemos pelas escrituras. Né? Nós aprendemos por Davi que mesmo um homem segundo o coração de Deus, não vigiou e cometeu um adultério e matou um amigo. A gente aprende. A gente aprende que Deus tirou o povo do Egito, matou todos os primogênitos, salvou os primogênitos de Israel, levou eles para Moisés, batizado em Moisés.
levou ele debaixo do maluco por 40 anos, batizado na nuvem, atravessou o Mar Vermelho pisando em seco, batizado no mar, e pereceram todos no deserto, porque não criam que Deus era poderoso para colocar ele na terra prometida. Isso não serve de exemplo. Isso não serve de exemplo. Amém, igreja? Entrando aqui no cerne da mensagem. Ora, o Deus de paz, e pelo sangue do concerto eterno. Amém. Aqui a palavra concerto, irmão, ela também, ela é testamento. A mesma palavra também, ela significa pacto. Né? Irmãos que já leu no original, chama Brit, novo pacto. Brit, pacto. E Deus faz pacto com as pessoas. Né? A gente vai ver na Bíblia vários pactos. Aleluia! Pactos particulares. Deus uma vez fez um pacto com Noé, né? E falou: eu não destruo mais a terra com dilúvio. O meu arco aparecerá na nuvem, em sinal desse pacto. Deus depois faz um pacto também com Abraão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas vamos falar de duas alianças, que é feita, vamos dizer, com o mundo, que abrange toda a humanidade. Louvado seja Deus. Dois pactos. Louvado seja o nome do Senhor. Dois concertos. Aleluia! O antigo concerto, que é anunciado no Monte Sinai por um homem chamado Moisés, e selado com sangue de animais. Esse é a antiga aliança, antigo pacto, antigo testamento. É a mesma coisa. Ah, mas parece ser complicado. Eu estou simplificando. Aquele irmão que tem bens nessa terra, e às vezes vai chegando a sua idade, ele vai se avançando, e ele tem muitos filhos, ele já sabe que a qualquer momento será impedido a sua. Certo ou não? Né? Ele sabe que não vai. Só que Jesus não. Mas ele sabe. Na verdade, a gente sempre tem que estar preparado para o dia da chamada. No dia de glorificar o Senhor com a nossa morte. Tem que estar pronto. Mas se esse dia está bem vindo, nós chegamos numa certa idade, a gente começa a se preocupar com o porvir da nossa família. E aí nós fazemos um testamento. Tá certo? Para um filho eu vou deixar isso. Para um eu vou deixar tudo. Só que um porém. Eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo, eles têm que fazer aquilo outro. Então ele faz uma aliança. Ele espera um testamento. Só que porém, meu irmão, esse testamento, esse papel tem valor enquanto ele viver? Tem? Não. Mas quando ele morre, ele, a partir do momento que ele morreu dessa maneira, é incrível isso daí. É tremendo. E é dessa maneira o pacto na Bíblia. É dessa maneira o testamento. Virar 3 folhas atrás, Hebreu próprio. Louvado seja Deus. Eu vou ler com os irmãos um tempo. Hebreus 9, 15. E é por isso que é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, versículo 16, necessário é que intervenha a morte do testador, porque o testamento não tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, glória a Deus, concerto eterno, ou seja, Ele deixou um testamento. A gente, quando lê Mateus, na verdade, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente acha Antigo Testamento, a gente vai depois do último livro do Antigo Testamento de Malaquias, a gente vira uma folha e está escrito Novo Testamento. E quando a gente abre o Novo Testamento, a gente começa a ler Mateus. E o que é Mateus? O que é o que está escrito ali? São ordenanças, diretrizes, legado que um homem, que um testador deixou. Ele tem uma promessa, ele tem uma bênção, só que ele tem mandamentos. Ele deixa um legado. Ele fala, tem que andar como eu andei. Vocês têm que seguir as minhas pisadas. Vocês têm que andar como, fazer o que eu faço. Louvado seja Deus. Então ele começa a escrever o Novo Testamento. E o que tem esse testamento? O que ele está deixando? O que o testador está deixando? O que é? Porque cada um, igreja, dá o que tem. Você não pode dar o que não tem. E também você não pode abençoar quem é maior do que você. Sabia? Sabia disso? Você não pode abençoar o maior do que você. Sem contradição alguma desse calmo. O menor é abençoado pelo maior. Então, o que esse testador tem para deixar? O que você tem para deixar para os seus filhos? O que você tem para deixar? Pensa aí agora o que você tem. É seu, você conquistou, você conseguiu. Agora fale para mim se você pode deixar alguma coisa além disso. Tem como? Tem como. E o que esse testador tinha para deixar? O que ele tinha de diferente para deixar? O que ele tinha de diferente para deixar? Eu vou dizer uma coisa que só ele tinha. Olha o mistério. Só ele tinha isso, como dizer, vamos falar mais poucas coisas. Vamos falar duas coisas. Vamos falar uma primeiro. Esse testador tinha vida eterna. Você entende isso? Só ele tem a imortalidade. Só ele tem a vida eterna. Ninguém outro pode te dar o que não tem. Certo? E ele tem a vida eterna. Então ele podia deixar escrito: eu lhe dou a vida eterna. O que mais que o testador tem? Ele tem o reino de Deus. Aleluia! É o único herdeiro do reino do eterno. É o único herdeiro. Deus só tem um. Deus só fala a Bíblia que Deus só tem um filho. Legítimo. Mesmo Espírito, que existe antes da criação do mundo, antes da criação dos tronos, antes da criação dos anjos. Por quê? Porque Ele é quem cria todas as coisas. Porque Ele é a razão de todas as coisas. E Ele é o que mantém todas as coisas ainda criadas. Então Ele é dono, herdeiro do reino. Então Ele deixa escrito no seu testamento: eu vos dou o reino. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Se alguém nos converteu até agora, hoje se converte. Mas não para... Você se converte somente para a glória. Sabia? Que o fim da nossa salvação é o louvor da sua glória. Aleluia. Mas como o louvor da sua glória? Porque Deus não quer o louvor de qualquer jeito. O louvor robótico. Eu vou fazer só para louvar. Não. Diz a palavra de Deus
Jesus, com a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus: mestre, aonde que é agora? Aqui ou em Jerusalém? Aí Jesus fala: não, tudo bem. Vamos, teoricamente, no estudo, vamos dizer que é em Jerusalém, mas eu vou contar um mistério para você. Vem a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, a nossa salvação, o ponto auge da nossa salvação, nós somos salvos, nós herdamos a glória de Deus, nós contemplamos o novo céu, nós contemplamos a nova terra, nós contemplamos com os nossos olhos a árvore da vida, nós tocamos no rio da vida, nós contemplamos a face de Deus. E o que é o final de tudo isso? Louvor da tua glória. Aí nós louvamos Ele em espírito e em verdade, porque Ele é digno e porque Ele nos salvou, porque Ele nos dá essa glória. Não é nada forçado, igreja. Você o adorará de verdade. Quando a pessoa se converte, ninguém precisa falar para ela da glória a Deus. O glória está no peito dela. É só ouvir um louvor, é só ouvir uma mensagem, e o glória a Deus explode no seu coração e simplesmente transborda pela boca. Não é nada forçado para conversar. Quando a pessoa se converte, não precisa nem falar muito de doutrina, ela já se santifica. Não precisa, ela não dá trabalho, ela não está ligando para o pastor, ela adora Jesus em espírito e em verdade. É um pacote cheio, ela cumpre a Deus, ela cumpre a lei. Não precisa muita coisa. Por quê? Porque lá em Jeremias está escrito: a antiga aliança, o antigo pacto, eu escrevi em pedra, mas em pedra eles não permaneceram. Então no novo pacto eu escrevo nas tábuas do coração, e ali eles obedeceram. Glória a Deus. Antiga aliança, Moisés fica lá 40 dias, não come, não bebe. É um mistério tremendo. Antiga aliança, fica 40 dias, não come, não bebe. Moisés não tinha preocupação com água, sabia, irmão? Moisés não tinha preocupação com maná, ele não tinha. Quando murmuraram ali: Senhor, eu quero água, não tem água no deserto. Daí foram lá: Moisés, ela vai morrer, porque ele tirou do Egito, aqui não tem nem água para beber. Moisés vai orar pelo povo, mas ele não está preocupado, porque ele não precisa. Ele sabe que na presença do Senhor há satisfação. Ele fica 40 dias sem água, sem comer, e desce glorificado, desce com o teu rosto brilhando do monte. Então ele vai orar, o Senhor vai ter a murmuração do povo, não por si. Mas Moisés, quando desce do monte, ele traz as tábuas, escrita pelo próprio Deus. Escrita do céu, escrita de Deus, e veio a tábua. Mas Deus, eles não permanecem. Antiga aliança. O mediador entre Deus e os homens era Moisés. A lei era escrita em pedra, e o sangue era de animais. Antiga aliança. Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Nova aliança. O mediador é o Filho de Deus. Glória a Deus. A lei é escrita no coração dos chamados, dos escolhidos de Deus. Imagina a lei escrita no teu coração. Meu Deus do céu, se você é um crente de verdade, saiba disso. A lei está escrita no teu coração. Ah, mas não se é profecia. E se cumpriu uma profecia cumprida. A lei é escrita no teu coração. Agora não está em pedra, agora está no teu coração. E o sangue não era agora sangue de animais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 9. Aleluia. Versículo 3. Hoje é o dia da tua conversão. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 9, 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparcida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne,
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Eu estou falando que hoje é o dia da tua conversão. É hoje que Deus vai te salvar. Glória a Deus. A mensagem é áurea, a mensagem que eu li. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno. Mais uma vez, eu vou ler só na parte A. O sangue do conserto eterno. Porque, olha o mistério que você está vivendo. Olha a dispensação que você está vivendo. Você não é um pré-diluviano. Você não é apenas mais um pós-diluviano. Você está vivendo um testamento eterno. Não terá outro. Aleluia! Aleluia! É o último, é o último testamento. É o último concerto. É a aliança perpétua. A aliança que não se desfará, não mudará. Quem estava na primeira aliança ainda podia pensar, vai vir um dia uma nova aliança, porque essa está ficando velha. Mas agora veio a eterna, agora não terá outra aliança. Então toma posse dessa palavra, porque essa palavra é a palavra da vida, é a palavra de salvação, é a palavra que te arranca do inferno, é a palavra que te arrancará da sepultura. E te jogará na eternidade. Irmãos, e João ele diz assim, e João, ele fala isso dos escrevos filhos. Aí o que João fala? Só para crer. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. É o vigor aqui, não? Você está vivo? Você está vivo? Aí a bênção vai receber. Você está vivo e crê em Jesus. Em João, no capítulo 11, Jesus fala assim, fazer grande milagre. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E para você, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê por isso. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Ah, mas irmãos, você está usando. A minha Bíblia está escrito isso. Você está vivo, irmão. E aquele que crê em mim, Jesus passou da morte para a vida. Glória a Deus. O sangue do conserto eterno. Meu Deus, essa palavra aqui dá para segurar, porque dá para pegar 3 horas. O sangue do conserto eterno. Imagina o mediador dos judeus andando assim. Eles lembram a história do Moisés. A última aliança, a primeira aliança é tremenda. A gente treme no Senhor. Parece que não tem como ver algo acima, mais do que isso, porque o mediador, o rosto dele brilha. Moisés disse que olhar para quem não sabe, Moisés estava com véu. E quando ele entrava na presença do Senhor, tirava o véu. Por quê? Porque o rosto dele resplandecia e as pessoas podiam olhar. Não aguentavam, vamos sair. Não. Então, se o mediador da antiga aliança vem glória e o novo, e a nova aliança? A nova aliança é o quê? O dono da vida, o Filho do Deus vivo se faz carne, se faz um embrião, preparado no ventre de uma mulher, nasce em Belém de Judá, Belém de Eufrata, é criado no Egito, quando pequenininho, é trazido do Egito e criado em Nazaré, da carpintaria de José. Que mistério é esse? Ele se faz como nós, ele vem como nós, ele se torna um de nós. Não é como mediador que está vendo de longe as coisas, não. Ele está em nosso meio. Emmanuel, Deus conosco. O menino se nasceu e o principado está sobre os seus ombros. E o teu nome será maravilhoso, o teu nome será conselheiro, o seu nome será príncipe da paz, o seu nome será pai da eternidade. Ele vive entre nós,
E ele é o mediador. Só que ele também é o cordeiro. Isso mesmo. Moisés era o mediador, mas ele sacrificava o cordeiro. Mas agora está o mediador e ele próprio é o sacrifício. Ele sabia. E ele veio para isso. Ele fala, eu vim por uma coisa. E eu vim angustiado até aquela desculpa. Com ele era alegria, né? Até uma vez chegaram para Jesus e falaram, os discípulos de João jejua. Aleluia. E os seus jejua. Olha o que Jesus falou para aqueles homens. Jesus falou bem assim para aqueles homens. Você pode fazer jejuar os filhos malvados enquanto o noivo está com ele? Olha o que Jesus fala. É festa, o noivo está aqui. Dia virá em que o noivo será tirado. Aí ele chega e parou. É como Jesus leva a pessoa assim. Você já viu os convidados para o casamento em jejum? Imagina alguém chama você para o casamento, só que tem uma praia. Ninguém pode comer nada, todo mundo jejum. É isso que Jesus falou. É festa, o noivo está presente. Se faltar comida, ele multiplica. Se não tem dinheiro, está na boca do peixe. Se é tempestade, ele manda se acalmar. Se é doença, ele cura. Se a cega, ele vai ver. Louvado seja Deus. Se é morto, ele ressuscita. O noivo estava com eles. E Jesus vai caminhando. Jesus vai caminhando. Só que chega o dia. Chegou o dia. Eu já preguei uma vez sobre isso, mas hoje é dia deles. Não vou pregar a palavra que eu pensava. Mas o dia chegou. E o que a pessoa, o que ele ensina a fazer no dia mal? O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Quando chegou o dia, o que ele foi fazer? Só para crente. Orar. E ele orou e se angustiava. Porque naquela oração estava a nossa eternidade. Você sabia? Ele lá embaixo daquelas pedras de azeitona, no joelho, em cima da montanha Moriá, ali logo ao lado. Em cima da montanha de Abraão subiu com Isaac, no mesmo lugar, Moriá. Pega tudo aquilo ali, o Calvário, Moriá. Pega também o Monte das Oliveiras. E ele está ali. E a nossa salvação está dependendo daquela oração. É tremendo isso aí. Porque ele chegou, depois daquela oração, Judas ia dar um beijo entregando ele, ia ser morto, torturado, crucificado, cuspido, deixado nu, zombado. Só que ele podia levantar daquela oração e falar: não vou. Meu Deus do céu. Você sabia que quando o cordeiro chegava diante do sacerdote diferente, o sacerdote tinha que se folhear a mão sobre o cordeiro? Olha que mistério. Para que está escrito? Porque ele tinha que ser. Meu Deus. O mistério para que haja aceitação. Quando vai chegar, daqui o cordeiro tocar. Não, põe a mão, aí o cordeiro deixa a sua mão descansar. A aceitação. Ele tinha que ser. Só que era terrível, então. Vai pensar, era muito mais terrível que você possa imaginar. Uma outra mensagem, outro dia falaremos sobre isso. Mas a morte de Jesus não é a morte de mim, não é a morte sua, não é a morte dele, não é a morte. Ali, irmão, era o dono da vida. Vida, abrange os animais, abrange a criação, abrange os céus, os seres vivos do céu, os seres vivos debaixo da terra. Onde que a palavra vida foi usada, abrange, ali era a vida. Só que agora a vida ia morrer, irmão. E a vida ia morrer sobre a maldição do Pai, que era a cruz. Maldito que o padeiro. É mais que você pense de terrível, é muito mais. Quando você medita no sofrimento de Cristo, é muito rápido. Quando você pensa que era só coroa de espinho, é rápido. Quando você pensa nos pregos, é raso. É muito mais. Então ele está orando ali. E ele ora uma vez, mas Pai, é possível de outra maneira, Pai. Pai, imagina ele orando. Embaixo das oliveiras. Pai das oliveiras. Lá. Vou falar para você, já deu? Comigo mesmo. E ele ora uma vez.
e olha de novo, e a angústia é muito grande. Aí de repente, a angústia é tão grande que começa a suar sangue, né? Ah, mas cara, eu não estou tentando emocionar, mas tem como me emocionar? Soa sangue, né, Pai? E a terceira vez, olha para você ver, a nossa salvação, a nossa vida eterna, estava dependendo da oração do homem. Dependendo daquele momento, ele podia levantar e falar: não beberei, faça-me isso. Pensou? Você não estaria aqui, irmão. Não estaria aqui. Essa esperança que o teu coração está ardendo agora, da vida eterna, não existiria, irmão. Mas a terceira vez, ele fala: Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça, Pai, a tua vontade. Houve a aceitação do Cordeiro. Nessa hora o mundo, Pai, nessa hora o Cordeiro, a aceitação. A mão do Pai sobre o Cordeiro, meu Deus do céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aí o Cordeiro aceita. Aí eu virado. Aí chega, toma, aí tiram as vestes, gostam, bate, gordura a noite inteira. Com certeza aconteceu que ele não deve estar trabalhando. Deve uma cruz. E agora ele é levado, leva a sua cruz. Tu ajuda ele a levar, mas ele chega no monte, papai. Ele chega no topo do monte. E ali ele é crucificado. E a mão é tirada. O rosto do pai é virado. E ele erra. Ele amassa a vida. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E às 3 horas da tarde, no nosso horário, eles falaram: está consumado. Ele pega o Espírito e a aliança se encontra. Tudo que ele escreveu não tinha valia. Tá certo? Até aquele momento, presta atenção, o testamento, eu li isso, cara. O testamento não tem vigor enquanto o testador vive. Mas uma vez morto o testamento, o que acontece? O que acontece? Aleluia! Naquele momento, Satanás é derrotado. Naquele momento, Deus dá. Alegrai-vos, pequeno rebanho, porque agradou do Pai vos dá o reino. Agradou do Pai vos dá a vida eterna. Amém? Só para finalizar, irmão, vou ler a parte dele. Terminando. Ora, Deus do Pai, pelo sangue do conceito eterno, olha o mistério, isso é a bênção. Tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor da ovelhas. É agora que você se converte. Quem se converteu ainda? Nesse momento, nessa. Porque quem não se converteu ainda, só se converteu, irmão, porque tem medo da morte. Sabia? Porque está escrito. Em Hebreu, no capítulo 2. Porque eles estavam presos ao pecado por toda a vida, por medo da morte. Hebreu capítulo 2. Mas agora o que acontece aqui? Hebreu 9 diz que a consciência é limpada. Por que a consciência é limpa? Porque isso é plano. Porque a aliança foi selada. Então, o que eu acabei de ler? O Deus do Pai. O Deus do Pai. Ele quer que você viva. Ele quer que você passe a eternidade. A para sempre. Então, o Deus do Pai. E, olha, eu li, pelo sangue do concerto eterno. Então tá, o sangue é derramado. Então o concerto é selado. Tá, acabou, não. O que acontece então? O concerto é selado. O que Deus faz? Ele traz o seu filho dos olhos. Olha de novo, tem gente que não tem. Olha, o Deus de Pai, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que Ele é? Grande pastor das ovelhas. O pastor ressuscitou.
O conserto é eterno. O Filho do Homem ressuscita dos mortos. O que significa isso? Significa que foi verdade. Significa que o sangue é verdadeiro. Significa que ele é eterno. Significa que o sangue ele não tinha pecado. Significa que a aliança foi ratificada com a ressurreição do testador. Ela foi ratificada. O que significa? Significa que cada palavra que ele falou é verdade. E uma das palavras que ele falou é o quê? Que ele vos dará a vida eterna. Uma das palavras que ele falou, que quem crê nele passou da morte da vida, foi ratificado. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Isso é a diferença das outras religiões. Isso é o cristianismo verdadeiro. A nossa diferença é o quê? Que nós não temos um túmulo lá com Maomé, os ossos de Maomé. Nós não temos um túmulo com os ossos de Buda. Nós não temos um túmulo com os ossos de Maria. Nós não temos um túmulo com os ossos de Pedro, com os ossos de João, com os ossos de Allan Kardec. E quem quer que seja, o nosso túmulo que nós temos está vazio. Não tem osso lá. E está escrito lá ainda: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã do mais estar. Ele ressuscitou. Simplesmente isso. Ele ressuscitou. Ah, mas como ressuscitou? Ressuscitando. Por quê? Porque a aliança foi perpétua, foi aceita. E nessa aliança, tinha mais uma coisa nessa aliança: a ressurreição dos mortos. Então significa que se você crer nele, um dia você vai ressuscitar como ele. Deixando o túmulo vazio como ele. Deixando vazio, não vai pensar que vai ficar nada. Porque a semente é plantada, ela se transforma, mas ela não fica ali, ela se transforma, e ele transformará o nosso corpo mortal para ser conforme seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. 1 Coríntios 15, a partir do verso 9. Que é mortal será revestido da imortalidade. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Ele ressuscitou, ele apareceu, ele ficou 40 dias. Ah, não ressuscitou, apareceu, sumiu, não. Ele ficou 40 dias, comendo e bebendo e falando, ensinando ainda. Por quê? Porque ele é o grande pastor de ovelhas. E está te consultando até agora, te chamando. Se você não ouvir dele, você vai dar o voz dele, vai se converter e vai ficar em paz. Amém? Louvado seja Deus. Assim eu encerro aqui as palavras. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E você possa sentar com os ao vosso coração sobre essa palavra. Ore por mim, ore pela minha esposa, ore por meus filhos, ore pelo pastor, pelo mencionário, por todo o corpo do Deus dessa hora. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Irmãos, ainda antes de eu passar um microfone para o servo de Deus, gostaria de fazer o convite. Se alguém nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor Jesus, nunca confessou. Alguém essa noite gostaria de tomar posse dessa palavra aí e falar para o mundo e para o inferno: eu tenho a vida eterna. Você me perdeu, e falar até para a terra, para a sepultura: você também me perdeu. Não é brincadeira, é verdade. Ou alguém que está afastado do caminho do Senhor gostaria de hoje reconciliar. Tem alguém essa noite? Ah, mas é preciso? É preciso. Porque Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Mas aquele que se envergonhar do mim, das minhas palavras, também se envergonharei dele. Tem alguém essa noite, Deus? Tem alguém que gostaria de reconciliar? Não tem ninguém?
Tem alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus? Tem alguém? Se tiver, não tenha vergonha, diga o povo de Deus, é o povo que você vai